Eu tenho mesmo que estudar teoria? Eu tenho, tia Daiane? Essa é uma pergunta que muitos alunos me fazem, especialmente alunos adolescentes e que estão entrando no começo da vida adulta e que tiveram uma experiência um pouco estranha com a teoria, não gostam de teoria. E aí, geralmente, se deparam e vêm até a mim com essa pergunta. Eu tenho mesmo que estudar teoria, Daiane? Porque eu comecei a fazer aula de instrumento e eu quero tocar. E por que eu tenho que fazer teoria? Por que eu tenho que estudar teoria? Para que serve tudo isso? Você já se perguntou isso? Pois é. Talvez sim, né? Talvez sim, talvez não. Tudo depende de como foi a sua experiência com a teoria. Uma coisa eu te digo. Não precisa aprender teoria para sair fazendo música. Isso é um fato, não precisa. Existem inúmeros aí músicos autodidatas e de nomes importantes no cenário musical que você já deve conhecer ou que ainda você vai conhecer na sua vida musical aí, e você vai ver que eles não estudaram teoria, não tiveram a oportunidade ali no começo de estudar teoria. Simplesmente eles foram aprendendo, foram se aperfeiçoando, foram estudando pra caramba e saíram tocando. Assim como também a filosofia Suzuki de ensino, por exemplo, a metodologia Suzuki, ela não parte do ensino da teoria, ela parte do ensino da prática primeiro, né? Você vai fazendo e depois você vai construindo e vai lapidando o seu conhecimento teórico para que isso se reverta na sua prática. Então, assim, não precisa estudar teoria de cara para que você toque cada vez, para que você saia tocando. Não, a resposta é não. Aí agora você pode estar falando assim, então por que eu tenho que fazer aula de teoria, tia? Seguinte, gente, quando a gente se limita e não quer estudar teoria de forma nenhuma, a gente tem que ter clareza de que uma hora ou outra isso vai nos estacionar. Vai te estacionar, vai mesmo. Por quê? Porque esse tipo de aprendizado sem a teoria no começo, esse aprendizado que vai pela prática, como na metodologia Suzuki, é um aprendizado por imitação. Você tem um exemplo do seu professor e você vai aprendendo, vai imitando. O seu professor é a sua referência. Então, seja na metodologia Suzuki, ou seja, se você está aprendendo com vídeos na internet, você tem alguma referência que você está observando, está assimilando, está aprendendo e tá tudo ok. Só que é um estudo dependente, você fica dependente de uma referência. Esse é o problema, tá entendendo? Esse é o ponto, assim, quando você se nega de estudar a teoria, você vai ter sempre essa dependência de uma referência para você conseguir avançar e depois você fica superficial. Quando a gente pensa em aprofundar a nossa prática musical, dominar cada vez mais, tocar com uma qualidade top, é inevitável a gente começar a estudar. Os grandes músicos que começaram autodidata, que não foram em escolas tradicionais, escolas formais de ensino, e começaram sozinhos, assim, digamos, eles, ainda assim, em determinado momento, começaram a estudar, começaram a buscar conceitos teóricos e harmônicos, porque a gente precisa para poder aprofundar, para poder compreender melhor a estrutura musical. Senão, é um fato, você vai ficar dependente e vai ficar limitado, não vai elevar assim, a sua consciência de como tem que ser e de como pode ser, né? Você não se apropria dos recursos da música para valer, entendeu? Você fica sempre como talvez eu diria um robozinho, assim, tocando de forma mecânica e repetitiva. Esse é, para mim, o ponto principal de por que eu preciso estudar teoria. Já responde para mim só nisso aí. Só que assim, a gente precisa ter clareza que é um ponto perigoso e que precisa ficar bem claro isso, de que estudar teoria só pela teoria também não funciona. A teoria só no papel também não funciona, porque se a gente não linka a teoria, as relações teóricas que a gente está aprendendo, se a gente não linka ela com a prática, se a gente não estimula o nosso corpo para incorporar, para vivenciar todos esses elementos que eu estou falando da teoria, vai realmente ser algo que não faz, que não repercute, assim, que não se reverte para a sua prática. Fica algo no papel, fica algo cerebral, você entende, você faz aula de teoria assim, separado, né, do seu instrumento, e você entende, mas isso não se reverte em qualidade para a sua prática. E daí não é legal também. Então, assim, teoria só pela teoria é perigosa. A teoria tem que ser vivenciada e vivenciada no corpo. E isso já grandes pedagogos falavam. Dalcroze, por exemplo, um exímio pedagogo, conhecido como um dos pedagogos dos métodos ativos em música, ele fala da importância
que é você experimentar no seu corpo, do seu corpo compreender a música. Não é só o seu cérebro, é o seu corpo entender o que é um ritmo ternário, o que é um ritmo quaternário, o que é um acorde maior, um acorde menor, o que tá, aqui é uma frase, ali é outra frase, pergunta e resposta, é o corpo que tem que entender, é o corpo que tem que fazer tudo isso e responder tudo isso. Se o corpo vivencia esses conceitos teóricos, aí sim, quando você pega o teu instrumento, tudo isso passa para o instrumento com naturalidade. Então, eu digo, tem que estudar teoria? Tem que estudar teoria. É muito importante? É muito importante. Só que tem que saber como conduzir esse estudo. Porque teoria só no papel é perigoso, é muito perigoso. A gente tem que vivenciar isso, tá bom? Essa é a minha dica, assim. E aí você pode talvez estar pensando, mas como é que eu vou vivenciar isso? Como é que eu vou fazer? Eu não estou entendendo direito como é que eu posso fazer, assim. A primeira coisa é que a música tem que estimular muito a nossa criatividade. E ao estimular a nossa criatividade, significa estimular a nossa improvisação. Está muito interligado. Quando a gente ouve essa palavra improvisação, geralmente surge até uma alta expectativa já por aquela improvisação assim de coisas bastante virtuosísticas, né? Cheia de nota para lá e para cá, e como uma habilidade assim técnica de alguém que toca pra caramba. É isso que vem na cabeça, né? Quando a gente está improvisando, é aquela habilidade assim de um cara que toca pra caramba. Mas a improvisação, ela tem uma forte ligação com a criatividade, e desenvolver, estimular a criatividade é uma das habilidades que a música nos traz, nos proporciona. Então, assim, todo o conceito teórico que a gente estuda no papel, enquanto teoria, a gente tem que praticá-lo. Por exemplo, por meio do improviso. Veja, às vezes quando eu ensino, às vezes para os meus alunos, crianças mesmo, né? Eu começo a conversar sobre tonalidades. E aí eu ensino para eles sobre, lógico, com um linguajar um pouco mais próprio para a criança, né? Mas eu falo, por exemplo, então nós vamos conhecer a família de Dó maior. E na família de Dó maior a gente tem esses acordes aqui. E a família de Dó maior tem uma outra família muito próxima, que são muito íntimas, que é a família de Lá menor. Então, assim, você que está me ouvindo e conhece esses conceitos teóricos, está percebendo que eu estou falando de tonalidades relativas. E daí eu vou falando dessas coisas de um jeito um pouco mais próprio da verdade. Mas, enfim, quando eu apresento esses conceitos teóricos, a gente vai para o instrumento e a gente brinca de criar músicas em cada família. E, gente, flui muito bem. E aí a criança vai absorvendo isso com naturalidade, brincando, e ela já está interiorizando esse conceito da tonalidade. De quando ela está aqui numa certa escala, com um certo acorde, ela vai para outro acorde e volta. Então, eu faço com os meus alunos, com alunos de, por exemplo, 11 anos, 10 anos de idade, porque rola numa boa. É uma das formas de a gente tentar conectar o tempo todo a teoria, puramente no papel, com a vivência prática dela, entendeu? Com o corpo já se expressando e fazendo. Essa é uma das formas. Porque existem outras formas onde o aluno não esteja ativamente no instrumento, ele esteja fora do instrumento, ele esteja praticando com o corpo dele, né, como o Dalcroze falava e que eu citei agora há pouco. Então, são abordagens diferentes, mas o fato é, a gente precisa ter a consciência de que a teoria aprofunda a nossa vivência da música, a nossa incorporação musical e nos dá maturidade. Faz a gente tocar, faz a gente conversar sobre música, faz a nossa inteligência musical estar com outro nível. Então, tia Dani, eu tenho mesmo que aprender teoria? E com essas trancinhas hoje eu respondo sim, sim. Se abra para isso. Essa dor de estudar teoria, na verdade, me dá até uma certa agonia, assim, porque eu falo, por que isso? E eu só consigo responder, eu imagino, que é porque essa pessoa teve uma experiência muito ruim com o estudo teórico, não gostou, foi um estudo talvez puramente no papel e foi chato, mas isso não é a teoria, isso é a experiência que essa pessoa teve. Se você que está me ouvindo teve, é a experiência que você teve.